igreja está formada, olha quanta criança, cara. A água dessa igreja eu não vou deixar ele beber não. Trazer água de casa. Tá na hora de ter filho ainda não, mas nós teremos muitos. Pode ir, pastor? Maravilha, glória a Deus. Graças e paz, igreja, vocês estão bem? Amém. Deixa eu ver as carinhas. Paulão, você é fome, filho? É cara feia mesmo, normal, né? Jô e Cátia, que legal vocês aí, amo vocês, de verdade. Vamos embora que hoje o tempo é curto. O Andrezão já está aí? Gente, esse menino precisa de um aumento, ele é fenomenal, já está pronto lá. Bora, segundo dia do estudo das nossas igrejas do Apocalipse. Quem perdeu o primeiro, eu vou tentar regravar amanhã, tá? Se vocês quiserem pegar a primeira parte, eu vou postar amanhã à noite, se o Senhor permitir e a voz aguentar. Mas vamos fazer então agora a parte 2. Só recapitulando, tá? Deixa o pessoal do louvor sentar, porque eu quero que vocês prestem atenção também. Marlon, pequeno Sam Winchester. Beleza, sentou, galera, vamos embora. Gente, as igrejas do Apocalipse são 7. Elas estão no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. E na descrição delas nós temos 3 possíveis interpretações. A primeira interpretação é de que João estava falando literalmente com as igrejas da época. Eram 7 igrejas de 7 cidades. Eram 7 pessoas iguais nós, assim. Eram 7 ajuntamentos de pessoas, cada um tendo os seus problemas, cada um tendo os seus pontos fortes. E João escreve para essas 7 igrejas locais. Tá entendendo? É como se fosse assim, a igreja ao anjo da igreja de Taubaté, aí seríamos nós. Ao anjo da igreja de Caçapava, seria outra turma, mas é corpo de Cristo também. Só muda a placa, mas o corpo é o mesmo. Então essa é a primeira interpretação, uma igreja local. Segunda interpretação, ele está falando para 7 personalidades de pessoas. Quando você vai ler, e eu estou achando isso o máximo. Ontem eu comecei a escrever isso aqui, eu tinha chegado de um culto que eu fui em outra cidade, aí eu voltei, aí sentei para escrever, era meia-noite, gente, era 5 da manhã, eu não parava de escrever, de tanta coisa que tinha, é demais, porque você começa a se identificar, você começa a ver Jesus falando com você, aí você fala, gente, sou eu aqui, ele está falando para mim, ai papai, que dor, esse tapa não precisava. Essa é a Bíblia, Hebreus 4, ela é viva e eficaz. O que você tem na mão não é um livro, gente, o que você tem na mão é Jesus se apresentando em forma de letra, isso é demais. E a última interpretação, que a gente viu também na semana retrasada, é de que as igrejas, as 7 igrejas, elas estão dentro de um conceito de profecia, que já está predizendo o final, a volta de Cristo. Como assim? Cada uma dessas igrejas tem um nome, cada um desses nomes está em grego, a língua grega é riquíssima, e cada uma dessas igrejas, elas tem uma tradução, o nome delas. Por exemplo, vocês estão vendo ali o nome das 11. A primeira começa lá, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, enfim, ele fala as 7. A tradução do nome de cada uma, isso é só recapitulação de quem não veio da primeira vez e quem veio para relembrar. Éfeso significa aceitável, Esmirna é perfume, Pérgamo é elevada, Tiatira é um sacrifício contínuo, Sardes é remanescentes, Filadélfia, amor fraternal, e Laodiceia é o julgamento do povo. Dani, não estou entendendo nada. Filho, se não for Espírito Santo, nem eu estou entendendo nada, mas vamos junto. O que ele está querendo dizer é que esse é o período da igreja. Vou te explicar bem rapidamente, porque não é o assunto de hoje. A primeira igreja foi a igreja dos apóstolos. Ali foi a igreja que a gente chama de igreja primitiva, a igreja que deveria ser copiada por todos. Vocês já pararam para pensar que a gente faz coisa que Deus nunca mandou? Por exemplo, a 99,9% das igrejas fazem o quê? Louvor e depois culto. Essa sequência a Bíblia nunca ensinou, mas isso não está errado. Mas eu estou falando para vocês que a igreja primitiva não era igual a gente está muito diferente deles. Não eram cadeiras, eles se sentavam em mesa, era todo mundo na mesa, tinha comida. Ai, vamos voltar às origens. Não, gente, ó, tem misericórdia de mim hoje se eu falar muito de comida, porque eu fui na academia agora, eu comi salada no almoço, fui na academia e antes de vir pra cá, sabe que eu tomei um shake de proteína? Eu tô sem comida, cara. Mas enfim, só pra vocês terem misericórdia de mim.
Então a primeira igreja foi a igreja dos apóstolos. Ela era conhecida como a igreja aceitável. Éfeso significa aceitável. Por que era aceitável? Porque estava exatamente do jeito que Deus queria. Era família, era povo, era um cuidando do outro, era um na casa do outro. Não era culto só domingo, o culto era todo dia. E cada dia vinha chegando mais gente. E aí um cuidava, aí o cara que tinha 10, o outro tinha 5, os dois ficavam com 7. Não interessa a conta, porque daria 7,5 para cada um, mas enfim, né? O que interessa é que eles viviam a verdadeira família. Isso que é demais. A segunda igreja é a igreja de Esmirna, significa perfume. Por que perfume? Porque os apóstolos cresceram muito, a igreja cresceu muito. Estão acompanhando? Beleza? E quando a igreja cresceu muito, ela gerou um problema para o governo local. Quem era o governo local? Os romanos. O romano começou a olhar, Nero, vocês já ouviram falar do imperador Nero? Era um maldito aquele homem, foi para o inferno sentar no colo do capeta aquele cara. Matava crente, jogava na fogueira, jogava dentro de coliseu, mandava leão matar, ele era horroroso. Mas a igreja cresceu absurdamente nesse período. Por quê? Porque o crente, quanto mais pressionado e mais fiel, mais o Senhor resplandece a glória nele. Isso é impressionante. Você quer ver um crente fiel, seja homem, seja mulher? Vai olhar a história dele e você vai ver que foi uma história de luta. Crente que não passou por luta é um crente muito meia boca. Mas o crente que permaneceu fiel no meio do deserto sai para ver terra prometida e ninguém mais toca nele. Isso é impressionante. A igreja então segunda é Esmirna, que significa o perfume que surgiu da igreja perseguida. Mas aí aconteceu um problema. Aconteceu um problema que no ano 300 da nossa era, no ano 300, um imperador chamado Constantino, ele se apaixonou pela ideia do cristianismo, porém, ele não assumiu a verdade de Jesus. Ele pegou de Jesus e misturou com as tradições pagãs dele, criando a igreja apostólica romana. Não vou falar católica, porque católico significa geral, e nós somos parte de uma igreja católica, nós somos parte de uma igreja geral, isso é só semântica. Mas ele criou uma doutrina toda fora da palavra, como por exemplo, batizar criança que não precisa, idolatria, estátuas, pedir ajuda para outras pessoas e não só ao Senhor Jesus, colocar outros modos de salvação a não ser Jesus Cristo, e o único meio de ser salvo é Ele. Então várias coisas. O que aconteceu com isso? O que acontece é que chega na outra igreja, a igreja de Tiatira. Tiatira significa um sacrifício constante, ou seja, a igreja morreu. Você vai ver que até o ano 1700 mais ou menos, não tem um avivamento no planeta Terra. A igreja morreu, parou, não se tinha mais profecia, não se tinham mais escritos, não tinha mais música, não tinha mais pregadores famosos surgindo, não surgiu ninguém nesse período. A igreja morreu. Por quê? Porque saiu de Jesus. Mas o que acontece? O que acontece é que mais ou menos no ano 1500, nós entramos na igreja de Sardes. A igreja de Sardes significa os remanescentes. Quem são os remanescentes? Ainda tinha um povo fiel dentro da igreja. E aí vem aquele homem chamado Lutero, usado por Deus, apesar de que Lutero tinha um monte de doutrina errada. Eu não preciso falar agora, mas ele tinha um monte de coisa que ia fora da palavra de Deus. Mas ele fez uma coisa muito boa. Ele trouxe para as pessoas a possibilidade de lerem a Bíblia. Ler a Bíblia era um crime. Se você fosse pego lendo a Bíblia, você era morto na fogueira, porque não pode ler a Bíblia. Que absurdo é esse, privar as pessoas da palavra de Deus? E sem palavra de Deus não tem cristianismo. Jesus Cristo, ele está baseado na palavra dele. A Bíblia diz isso no Salmo 138, que acima de experiências, acima de achismos, acima de milagres, está a palavra. Eu gosto de uma frase, eu não vou lembrar de quem agora, mas ele dizia assim, que ainda que o milagre faça chover fogo do céu e faça cair comida do céu e ressuscite os mortos, se esse milagre não for baseado na Escritura e não der glória a Jesus Cristo, foge, que é do diabo. Foge. Eu acho isso. Está escrito na Bíblia? Não, então não me interessa o que você acha, interessa o que Deus acha, porque passarão céus e terra, mas a palavra dele permanece. E aí, trazendo então a possibilidade do povo voltar a ler as Escrituras, o que acontece? Volta os avivamentos, volta a Deus falar com o povo, volta a conversão em massa, volta profecias, sabe uma música que foi escrita no ano 1700 mais ou menos? Rude cruz se erigir, dela o dia fugir. Marcelo,
Estou orando pro dia que você vai louvar isso aí. Começou a surgir de novo nesse período. Deus voltou a falar com o povo, porque Deus fala com o povo através da Bíblia. Eu gosto daquelas pessoas que chegam, ai Dani, eu não ouço a voz de Deus. Eu pego a Bíblia da pessoa e falo, tá aqui, ouça quando você quiser, fica à vontade. Próxima igreja, depois da igreja dos remanescentes, é a igreja da Filadélfia. A igreja da Filadélfia, ela voltou a ser o que Éfeso devia ter sido, porque a igreja de Filadélfia foi onde surgiram os missionários. Para você ter uma ideia, nesse período surgiu um povo chamado os moravingios, ou moravianos. Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Os moravianos? Era um grupo de pessoas que eles eram tão fiéis a Deus que eles era como se fosse uma faculdade de missionários. Para você ter uma ideia, pastor Itamar, olha isso, eles se vendiam como escravos para poder pregar para os escravos de determinada cidade. Olha o naipe dos caras. Conta a história que 2 desses meninos deixaram o pai, e aí eles entraram no barco e eles tinham se vendido para uma ilha na África, onde tinha um senhor feudal lá, né? E ele tinha os escravos lá, e aí Deus colocou no coração deles, e aqueles 2 irmãos ficaram assim, mas a gente precisa pregar para eles. E aí eles mandaram uma carta, e o cara não deixou pregar lá. Aí ele falou assim, então você aceita a gente como escravo? Ele falou, aceito, eu compro vocês. Ele comprou os 2 do pai deles. Aí aí a história conta o pai deixando os 2 dentro do barco para ir virar escravo. E aí no meio do barco o menino fala, pai, chora não, estamos devolvendo ao cordeiro que é de direito dele, nossa vida. E aí o incrível é que esse amor fraternal, infelizmente, ele foi corrompido de novo. E nós estamos no último período, a igreja de Laodiceia. Laodiceia significa julgamento do povo. Por quê? Porque nós estamos no período em que a igreja abandonou o amor a Deus. A igreja abandonou o amor ao próximo. Hoje igreja é sinônimo de lucro. Igreja hoje é sinônimo de poder, de ganhar dinheiro, de enganar as pessoas, de promover show. Você quer trazer as pessoas do mundo? Você não traz elas com o amor de Deus. Você faz a igreja parecer com o mundo para trazer as pessoas do mundo para ficar com uma igreja mundana. É ridículo. Hoje a igreja, infelizmente, eu vejo quando eu vou pregar que eu estou evangelizando mais os próprios crentes do que pessoas do mundo. Porque é mais fácil você pregar para alguém que não sabe, para alguém que acha que sabe, mas sabe errado. Vai lá vender vassoura ungida para você ver o quanto de gente que quer comprar. Esses dias eu vi um pastor, gente do céu, é o fim da picada. O pastor descendo num poço, lá no fundo. Aí ele começou a orar, lá no fundo do poço e pegando uma água, um poço barrento assim. Aí ele falava assim, irmãos, essa água é para quem quer sair do fundo do poço. E vendia, cara. Eu cheguei numa igreja uma vez, sabe o que o cara fazia? Pastor Itamar, essa eu vou adotar, porque o cara foi muito inteligente. Ele chegou e falou assim, gente, vocês sabiam que Deus se revela no dinheiro, no nosso dinheiro? Aí todo mundo, aleluia, falou de dinheiro, é glória a Deus, né? Culto do negue-se a si mesmo, 3 gato pingado. Culto da prosperidade, nossa, senta até na escada. Aí ele chegou e falou, Deus se revela no nosso dinheiro. Aí ele pegou uma nota de R$1, na época tinha, né? Era o beija-flor, né? Você quer ser desse tamanho como um beija-flor? Então abençoa com R$1. Aí ele tirou de 2, tartaruga. Você quer que a sua vida seja devagar como uma tartaruga? Abençoa R$2. Aí ele arrancou a 5. Você quer viver igual uma garça que vive com o pé na lama? Dou os 5. 20. Você quer que a sua vida seja um mico? Então doe o mico. 50. Você quer a onça? A onça se alimenta de carne. Quem se alimenta de carne é o diabo. Você quer se alimentar da carne? Agora digam para mim, o que Jesus Cristo multiplicou? Os peixes. É mole, velho. Pensa se não tinha gente emprestando 100 para doar. É a igreja de hoje. É a igreja tarada por prosperidade. A igreja tarada por bênção. E não está nem aí para o amor de Deus, nem aí para a intimidade. E o que Jesus ele mostra é que a última igreja é a igreja de Laodiceia. A próxima já é a nossa casa celeste. Eita. E hoje nós estamos lendo sobre a segunda e a terceira igreja. Igreja de Esmirna e igreja de Pérgamo. Vamos ler então? Apocalipse 2:8. Ah, tem aguinha. Essa do dinheiro foi boa, hein, pastor? Por que a gente não pensou antes, cara? E ao anjo da igreja em Esmirna escreve:
Isso diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, a tua tribulação e a pobreza, mas tu és rico. Ele está entre parênteses porque é como se Jesus estivesse soprando, sabe? A sua pobreza, mas você é rico. Eu já vou explicar. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e terão uma tribulação de 10 dias. Sejam fiéis até a morte, e eu vos darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia. O que Deus tem para nós, como igreja, nesse texto? Nós sabemos que esse texto diz sim sobre a igreja local, porque a igreja local estava sendo perseguida. Lembra que Esmirna significa perfume, mirra, o perfume que sai quando aperta? E ele já começa, eu acho interessante isso. Deus, ele é Deus, fato, mas ele vai se revelar para você de um jeito que você entende, ou de um jeito que você precisa. Vou explicar com mais detalhes. A igreja de Esmirna simboliza a igreja perseguida. Por isso, como é que Deus se apresenta para a igreja que está sendo perseguida e morta? Ele diz: eu também fui morto, mas eu revivi. Então Jesus, ele não se apresenta para uma igreja perseguida como outra coisa, a não ser o que a igreja está precisando. Isso me mostra que Deus, ele se preocupa em se revelar para mim como um pai que conhece as minhas necessidades. Ele sabe das nossas individualidades. Eu quero mostrar isso para vocês na palavra. Abre para mim, por favor, Andrezão, Marcos 16, verso 7. Olha só que incrível. Não, antes, João 20 primeiro, depois a gente mostra. Ah, já deixou? Deixa então. Já está aí. Vocês sabem muito bem o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Senhor, onde você for eu vou também. Você vai me trair, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me trair. Jamais, Senhor. Aí o galo canta as 3 vezes e o Pedro nega. Aí a Bíblia mostra que Jesus só olhou para Pedro. Que olhar fuzilador. Existe isso? Fuzilador. Ou é fuzilante? É fuzilante, né? Ah, estava estranho mesmo. Fuzilante. Que olhar. Pá! E Pedro, aquilo foi tão forte para Pedro que você vê que ele abandonou tudo. Ele abandonou tudo. Quando ele foi encontrado de novo pelos discípulos, ele estava nu pescando. Ele voltou a ser pescador peladão ainda, ou seja, é uma demonstração de que ele abriu mão de todas as vestes sacerdotais dele. Ele abandonou porque ele achou que tinha traído a Deus, né? E ele tinha de fato. Mas o interessante é que olha como é que Jesus, o que Jesus manda o anjo falar para aquelas mulheres quando as mulheres vão visitar eles. A primeira coisa que eles falam, olha aí, avisem aos discípulos e a Pedro que Jesus volta para Galileia. Olha o cuidado de Jesus com Pedro, sabendo a dor que ele tinha, sabendo a necessidade que ele tinha. Jesus, ele é específico, ele fala, avisa todo mundo, mas em especial Pedro, porque eu sei o quanto que ele está doendo, porque ele me traiu. Isso mostra um Deus que se importa com aquela dor que você sente, que ninguém te entende, aquela necessidade que você tem, que você às vezes quer contar para alguém, aí você está contando, a pessoa não entende, aí você fica com raiva porque ela não entende. Amado, a pessoa não entende porque a dor é sua, mas Deus te entende e Ele já tem uma saída para ela. É isso que é incrível de Jesus. Ele não trata você como povo. Ah, é tudo meu povo, todo mundo igual. Não, Ele sabe o que você chora, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você sonha, Ele sabe o que você gosta, Ele sabe o que você não entende, Ele sabe até quanto se revelar para você, até quanto não se revelar para você. Ele sabe até onde responder, o que dizer sim, o que dizer não. Você já parou para pensar que às vezes se Deus respondesse a sua oração, você desviava? Se Deus respondesse toda a sua oração, você desviava. Tem gente que não sabe ainda ter o que Deus tem para te dar. Por isso que ele fala no Salmo 1, do justo Deus dá aos justos as coisas no tempo certo. O fruto é dado no tempo certo. Pode ser que aquele emprego, aquele carro, aquela casa, enfim, o que você quer agora muito, se Deus te der agora, você se esquece dele. E até no dizer não, Deus tem amor. Porque quando vem na hora certa,
Aí a gente usufrui com perfeição do que Deus tem. O que eu acho legal, João 20, por favor, Andrezão, esse amor individual de Jesus é incrível. Eu quero mostrar mais uma prova para vocês. Lá, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Coisa de mulher acordar cedo desse jeito, né? Nossa, ele nem é 7 horas da manhã, tá lá batendo panela, pra quê? E viu a pedra tirada do sepulcro. Correu e foi até Pedro e ao outro discípulo. No caso, o outro ali é João, eu já estou contando o spoiler, não estou nem aí. A quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, eu não sei onde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram os dois correndo. Olha o verso 4. E eles corriam juntos, mas João chegou primeiro. Pedro provavelmente era obeso, não sabia correr. João foi, João era novinho de tudo. Eu era o Pedrão. Eu tenho um carro aí para me levar, tem uma moto. E chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, agora dá um pause só que eu quero contar uma coisa para vocês. Eu vou fingir uma história, tá? Sou judeu da época de Jesus e chamei Marinho e esposa para jantar em casa, para ele fazer umas carnes que ele sabe fazer como ninguém. Aí estamos lá. Como eu quero receber ele bem, o que eu faço? O judeu fazia isso é uma tradução judaica, só para vocês entenderem. Eu vou colocar 2 guardanapos para cada um. Um guardanapo mais grosso para pôr no colo. Eu não sei porque que isso, porque eles babavam muito, não sei, né? Mas um guardanapão para pôr no colo e um outro mais suave para limpar a boca. Tá entendendo? Aí vamos falar que o Marinho precisa sair rapidamente para fazer alguma coisa, não sei o que. Se ele pegasse aquele guardanapo que ele colocou na boca e ele dobrasse, seja eu ou se eu tivesse algum servo, né? Se eu fosse rico, tipo Marcelo, e tivesse servos, mas né? A pessoa que fosse limpar a mesa, quando ela olhasse e percebesse que o guardanapo do Marinho está dobrado, é um sinal de que ele não terminou de comer. Tá entendendo? Não mexe no prato, porque ele foi fazer alguma coisa, mas ele volta para comer. Porém, se o guardanapo do Marinho estivesse todo embolotado assim, misturado com o do colo e jogado em cima do prato, é um sinal de que ele não vai comer mais, que ele acabou o serviço. Pode recolher os pratos, tá entendendo? E Jesus, olha o que ele faz. Volta lá no verso 5. Quando João e Pedro, né, no caso ele está falando de Pedro, mas ele abaixou e viu no chão os lençóis, não entrou. Que lençóis? Os lençóis que enrolaram Jesus. A Bíblia diz que um lençol enrolou o corpo de Jesus e outro enrolou o rosto. Todavia não entrou. Lá, verso 6. Chegou então Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que estava sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado à parte. Jesus, ele pegou o pano que estava no rosto e ele dobrou e colocou separado para deixar claro para os discípulos: ei, eu não terminei o meu serviço, eu vou voltar ainda para buscar vocês, eu não estou morto não, eu vou voltar. Isso aí foi transformador para os dois, porque ali Jesus provou que ele não tinha terminado o que ele ia fazer de resgatar os dois. Tá entendendo? Gente, isso é louco demais. Marcelo, se aqui fosse uma igreja pentecostal, tinha gente girando agora. Meu Deus do céu. Vamos lá. Continuando o texto de Apocalipse 2:8. Então escreve, né, o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Você vê um cuidado de Jesus específico com as pessoas daquela igreja. Conheço as suas obras, a sua tribulação e a sua pobreza, mas vocês são ricos. A igreja de Esmirna, das 7 igrejas, era realmente a que tinha menos condição financeira, mas era uma igreja extremamente fiel. E a prova é que você vai ver que ela não leva nenhum sermão. Normalmente as igrejas do Apocalipse, Deus ele ia e ele dava um elogio, mas depois ele puxava a orelha. A igreja de Esmirna não levou puxão de orelha, porque mesmo na prova ela permanecia fiel. E não tem coisa que Deus ama mais do que crente que não desanima, crente que não desiste. Como é que a música do irmão Lázaro fala? Eu vou passando pela prova. Eliane, você sabe? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Olha, parece até minha mulher limpando a casa. É isso. E o interessante é que ele fala assim, olha só no verso 10: não temas o que vocês vão padecer.
Eu sei que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam tentados, e vocês terão uma tribulação de 10 dias. Deus já avisa que a prova tem hora para acabar. Meu Deus, eu estou parecendo pentecostal hoje mesmo. Ele já avisa que a prova vai durar 10 dias, ou seja, Deus ele não planeja para mim algo para me destruir, Ele planeja para mim algo que vai fortalecer minha fé. Então aquilo que eu estou passando agora, não sendo consequência de alguma coisa errada que eu fiz, mas aquela prova que eu estou passando agora, ela tem dois motivos. Primeiro, te fortalecer na fé, mostrando quem Jesus é. E segundo, a sua vida passa a ser testemunho vivo. Você não vai mais ficar contando do outro. O pastor Itamar fez isso, o Dani fez isso, não sei o que. Não, você vai falar, eu passei e o Senhor sustentou. Eu chorei e o Senhor consolou. Eu precisei e o Senhor esteve lá para me socorrer. É por isso. Por isso ele diz, não temas o que vocês vão padecer. Sabe uma coisa que é incrível? Eu não posso escrever porque eu não sigo, mas não estou nem aí. Estevão, vocês conhecem Estevão? Menino, moleque de tudo, novinho, 18 anos, 17 anos, acabando, estava nascendo pelo no sovaco de Estevão, e estava lá, defendendo a fé, pregando para os judeus, judeu tudo velho, religioso de uma figa, estava tudo lá e Estevão rasgando eles. Leia Atos 7, 8, capítulo 7, capítulo 8, e aí Estevão termina tão cheio da glória de Deus, que as pessoas olham para ele, eles não veem Estevão, eles veem o rosto de anjo, e Estevão está lá, e aí os homens irados pela presença de Deus na vida deles, e deixa eu falar, você vai ser perseguido nesse mundo, o mundo é para te odiar, não é para as pessoas gostarem de você, é para as pessoas odiarem, porque você traz luz, e a luz denuncia as trevas. Quando a pessoa olhar a tua vida, ela vai ver o jeito que ela deveria ser, e que ela sabe que ela não é, e aí isso irrita. As pessoas se irritam de ver a santidade que Jesus traz na sua vida. E aí Estevão lá pregando o evangelho, Estevão lá rasgando todo mundo, e o rosto dele brilhando. Aí os homens pegam a pedra para jogar nele e começam a tacar pedra na cara do menino, só porque ele falou do amor de Deus. E aí o incrível disso tudo é que Estevão vira, e aí ele olha para o céu, e a Bíblia conta que ele vê o céu abrindo. E a hora que o céu está abrindo, a Bíblia fala assim, que Estevão olhou e viu o Pai assentado no trono, e ele viu a Jesus Cristo assentado do lado. Mas por que Estevão não viu o Espírito Santo? Por que ele só viu o Pai e o Filho? Porque o Espírito Santo estava plenamente dentro dele, preenchendo ele, trazendo para ele toda a paz que o mundo não conseguia entender, ao ponto de estar sendo apedrejado e orar pelas pessoas que apedrejavam ele. Senhor, não impute esses pecados, eles não sabem o que estão fazendo. Meu Deus do céu, como é demais andar com Jesus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ei, pode ser que algum de vocês morra, pode ser que eu morra, pode ser que eu esteja indo pregar em algum lugar, capote o carro pegue fogo e eu torre dentro da caminhonete. O cheiro vai ser de bacon. Mas eu não estou nem aí, porque o momento em que eu fechar os meus olhos aqui, eu vou abrir e vou estar vendo meu pai de braço aberto, bem-vindo, bendito do meu pai. A morte, ela é uma certeza, desde que não haja arrebatamento, mas a morte é uma certeza, ninguém vai escapar. Eu não posso falar que todo mundo aqui vai ser rico, não sei. Eu não posso falar que todo mundo aqui não vai ter câncer, eu não sei. Eu não posso falar aqui que todo mundo vai ter uma casa própria, eu não sei. Mas eu posso falar que se não houver arrebatamento, todos morrerão. Nós fomos criados com uma data para terminar, e não adianta achar que isso não vai acontecer. Lá para frente eu penso em Jesus, lá para frente eu me acerto com Jesus. Quem disse que tem lá para frente? Quem disse que amanhã não é o dia que você está lá no nome lá que Deus está chamando? Você sabia que morrem 200 mil pessoas por dia? A média é de 180 a 200 mil pessoas por dia morrem. Você já sabe em qual lista você está? Sabe o que o meu pastor perguntava? O meu pastor antigo, não, o meu pastor agora é o Itamar, mas o tio Eros que era antes, ele perguntava assim, ele falou uma vez essa pergunta para mim, eu fiquei meio chocado. Ele falou assim: Dani, você sabe como está a árvore que fará a madeira do seu caixão? Eu falei, credo, que macabro, rapaz. Será que já plantaram? Será que já está na madeireira? Não sei. Ô Marcelo, eu acho que a sua já é pelo menos um brotinho já, Marcelo. O que ele está falando é que aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. A primeira é uma realidade para todos.
Mas qual é a segunda morte? A segunda é estar apartado de Deus. A segunda é passar a eternidade fora da presença dele. A segunda morte é você saber que você abriu mão da eternidade por causa de momentos de prazer, por causa de uma raiva de alguém, por causa de uma vergonha de assumir o nome de Jesus Cristo, por causa de alguma idiotice pequena, você abriu mão de eternidade. Essa é a segunda morte, estar apartado de Deus. Mas daí ele fala, eu até pulei o verso 10, quando ele fala assim: aquele que for fiel até a morte, até na hora da morte, esse vai receber a coroa da vida, da mão de Jesus. Ah, glória a Deus. Vou terminar porque eu tenho até 9h20, já são 9 horas, meu Deus, o tempo voa. Nossa, passou rápido mesmo, tem coisa errada aqui, esse relógio tá bugado, velho. Nossa, aqui tá mais tarde ainda. Pérgamo, Apocalipse 2:12, bora. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Gente, antes que vocês perguntem, ou se alguém pergunta, ou se alguém está com dúvida, ou se não está, já vou deixar registrado mesmo. O anjo da igreja, anjo em grego, ângelos, significa mensageiro. Então aqui existe uma dúvida, ninguém vai saber se ele realmente está falando para algum anjo da igreja, que eu não creio nisso, ou ao pastor da igreja, porque o pastor não deixa de ser o mensageiro que traz a palavra de Deus para vocês. Então ali fica essa dúvida. Eu creio que é o pastor. Ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O que era uma espada aguda de 2 fios? Era o sinal de realeza. O rei tinha uma espada aguda de 2 fios, e o rei, tendo essa espada, ele tinha o poder de julgar o povo. Então Deus, ele está mostrando para o povo o que? Eu sou aquele que pode julgar, sou eu que julgo. Você fica preocupado com o que as pessoas acham de você? Você fica preocupadinho com o julgamento que os outros têm de você? Você se importa com o que as pessoas acham? Você deveria se importar com o que Deus acha de você. Você não tem que ficar buscando aplauso de ninguém, aprovação de ninguém, o favor de ninguém. Você tem que acordar e ir dormir sabendo que o Senhor Jesus se agrada da sua vida. Ele é o que a gente tem que agradar. E o interessante é por que João usa essa figura de Deus que tem o julgamento para a igreja de Pérgamo. Lembra que eu falei que Deus se revela a cada um conforme a necessidade de cada um? Ele está se revelando para a igreja de Pérgamo como juiz, porque nesse momento o imperador romano Constantino tinha assumido a igreja, e ele queria ser o juiz da igreja, e Deus está falando: ei, homem nenhum vai tomar o lugar que é meu, eu sou o juiz da igreja, eu que sei o que é certo e o que é errado. E aí ele começa falando assim, verso 13: por isso, como eu sou o que julga, eu sei as suas obras, sejam elas boas ou ruins. Eu gosto de uma frase que uma vez eu li, que fala assim: eu tenho uma notícia ótima para você. Como é que é? Eu tenho uma notícia ótima para você: Deus conhece o seu coração. Aí você fala: ai, glória a Deus. Mas eu tenho uma terrível para você: Deus conhece o seu coração. Se você estiver com o coração desejoso da presença, o Senhor sabe. Mas se você estiver com o coração com segundas intenções, o Senhor também sabe. A gente não foge dele. Eu posso estar aqui falando de Jesus para você, interessado em que você conheça o Senhor cada vez mais, interessado no seu bem, no seu crescimento, na sua firmeza. Ou eu posso estar aqui interessado em qualquer outra coisa, fama, popularidade, aceitação, sei lá. O Senhor sabe, vocês não sabem, mas o Senhor sabe. Do mesmo jeito que quando você levanta a sua mãozinha para orar, o Senhor sabe se o louvor é sincero ou não. Ele sabe, e dele a gente não foge, e ele a gente não engana. E aí ele vira e fala: eu sei as suas obras, verso 13, sei onde você mora, e eu sei que é onde está o trono de Satanás. Uma vez, eu faço casamento, né? O pessoal chama para ir lá fazer, etc, eu vou. E aí, eu lembro de um dia que eu estava precisando, rapaz, do troquinho. E aí eu recebi um pedido para fazer um casamento, o cara ia pagar R$1.000. Falei: ô glória, vai dar para pagar tudo, ainda sobra dinheiro para o japonês. Lá no Campé, que maravilha. Aí eu falei: não, vamos lá, tal. Aí o cara veio conversar comigo. Falei: mas por que você quer que eu faça? Aí ele falou assim: porque eu não estou achando nenhum pastor para fazer. Aí eu já achei estranho, por que nenhum pastor quis e justamente eu ia querer? Aí ele falou: não, porque eu sou ateu e a minha mulher é budista. Eu falei: mas o que eu vou fazer nesse casamento? O que eu vou fazer? Não faz sentido. Aí ele falou: então você não vai fazer? Eu não vou. Aí o Senhor, eu perdi R$1.000, mas tá bom, permanecer fiel, cara, tá entendendo? Abrir mão dos valores celestiais
como para ter alguma vantagem. Eu estava uma vez tomando Herbalife com uma moça que é gerente de banco, e ela chegou irada lá no negocinho, lá tomando aquele chazinho nojento, e ela falando comigo que... Nojento porque é ruim, mas ele faz bem, tá? Mas é muito ruim, Deus, parece que eu estou chupando o dedo depois de ter mexido com terra, assim. Aí ela chegou e falou assim: Dani, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: que foi, filha? Uma senhorinha chegou no banco, isso aconteceu agora, uma moça de Tremembé, e eu vou descobrir quem é, eu vou falar com ela. Em nome de Jesus, eu vou descobrir quem foi. A senhorinha chegou para depositar um dinheirinho que ela pegou para comprar remédio. A velhinha tem câncer e ela precisa tomar remédio. Aí ela chegou para depositar na conta do filho dela, para o filho dela comprar. Ela depositou na conta errada, ela depositou numa outra mulher, 2.000 e poucos reais. Depositou na mulher, errou. Aí chegou para a gerente: ai, meu filho não está recebendo. Ela: ai, minha senhora, que a senhora errou o número aqui, caiu na outra conta. Não, mas eu vou ligar para o dono da conta para ele devolver, tá? Aí ligou para uma mulher: oi. Ai, vontade de falar o nome dela. Começa com... Não vou falar. Posso ser processado, mal vontade. Oi, tudo bem? Ah, aconteceu isso. Ah, ela depositou na sua conta, dinheiro errado, tal. Ah, entendi. Eu posso ser presa? A gente falou: não, né? Ela depositou errado, não é crime. Ai, que bom, eu estava orando por esse dinheiro, glória a Deus. Sério? E desligou. Como que uma pessoa dessa ousa dizer glória a Deus quando a vida dela não condiz nem um pouco para a glória de Deus? E é exatamente isso que ele está falando. Eu sei que vocês, algum de vocês, se dizem meus, levanta a mão durante o louvor, mas está cometendo práticas que não me agradam. Amado e amada meu, presta atenção no que eu estou te falando agora. O Senhor Jesus já se revelou para vocês. Eu sei que todos aqui conhecem a Jesus, eu sei que todos aqui sabem da cruz de Cristo, todos aqui sabem de céu e inferno, vocês sabem. Mas o Senhor, Ele perdoa desde que não haja uma constância e uma repetição. Em Provérbios 28, 13, Ele fala assim: aquele que confessa as suas transgressões aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, alcança misericórdia, mas aquele que as encobre não prospera. Então, se eu chego para Jesus e falo: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Aí Jesus fala: você está perdoado, filho, vai em paz, mas não peques mais. Aí, para terminar, ele fala assim: arrepende-te, pois, ou então em breve virei contra ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, olha que legal, eu darei o maná escondido para comer e uma pedra branca, e nessa pedra um novo nome, o qual ninguém sabe senão aquele que o recebe. Gente, só para terminar, eu tenho mais 7 minutos. O maná é uma comida que chovia do céu no deserto. O povo no deserto morrendo de fome, e Deus fazia chover maná. Em Êxodo 16, conta, no verso 31, fala assim: que Deus, que a casa de Israel chamou aquela semente que caía do céu como maná. Eram como sementes de coentro branco e tinham gosto de bolo de mel. Que vontade de comer maná, meu Deus do céu, como eu gosto de pão de mel, bolo de mel. E em Números 11 fala que o povo se espalhava, colhia a sementinha que caía, moía, fazia uma farinha, fazia bolo, fazia azeite, enfim. Azeite com farinha? Não, tinha gosto de azeite. Eu preferia comer cru. Você prefere com gosto de bolo de mel, ou depois de fazer com gosto de azeite? Dá para saber, né? Prefiro com gosto de queijo. Então o que Deus está querendo dizer com maná? Ele está querendo dizer o seguinte: amado, se você permanecer fiel, ô glória, recebe isso aí, em nome de Jesus. Eu estou recebendo aqui de mim mesmo, de Deus, de mim para mim. Aquele que permanecer fiel nunca vai passar necessidade. O Senhor vai sustentar com maná escondido. O maná escondido significa que Ele vai tirar de onde você não espera, vai vir provisão de onde você não imagina. Ainda que você possa não ter aquilo que você quer. Eu queria comer filé mignon todo dia, pode ser que não dê, mas o arroz e feijão para sustentar a tua casa não vai faltar. Isso é promessa, Deus promete, em nome de Jesus. E o que ele fala aqui para terminar, que
receberemos uma pedrinha com um novo nome. Andrezão, abre para mim Isaías 62, por favor. Certo, Luizão? Isaías capítulo 62 diz assim: nunca mais te chamarão desamparada ou desamparado, nem chamarão a tua terra ou a tua casa, a tua vida de assolado, mas te chamarão, o meu prazer está nela. Você é o prazer de Jesus. E chamarão a casada ou o casado. Por quê? Porque o Senhor se agrada de ti e com a tua terra Ele casará. Gente, isso é uma promessa muito forte. Se você chega para o reino de Deus triste, achando que você é um ninguém, achando que não tem jeito, achando que, não, dá certo para o Dani, dá certo para o Itamar, dá certo para o Edson, para a Fernanda, mas para mim não. Você está errado, e eu repreendo essa voz maldita na sua cabeça em nome de Jesus, porque a palavra de Deus para você é que você é chamado de o prazer do Senhor e casado com Ele, você é a igreja. E para terminar, último texto, Isaías 49, verso 15: se nós permanecermos fiéis, Ele nos sustenta com o maná do céu. E olha o que Ele fala, Isaías 49, 15: pode uma mulher se esquecer do filho que ela cria, de modo que ela não tenha misericórdia ou não compadeça do filho do seu ventre? É uma mãe que pega o bebê que está mamando e joga ele fora? É possível? Aí ele fala assim: ainda que uma mãe se esqueça dos filhos, eu não me esqueço de ti. Eu não vou me esquecer nunca de ti. Verso 16: nas palmas das minhas mãos gravei o teu nome. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Os muros são a proteção. O Senhor então Ele quer terminar falando com você duas coisas. Primeiro, se você permanecer fiel, nunca vai te faltar maná. Ele vai te enviar o maná escondido do céu, vai vir de onde você não imagina, vai ter luta, vai ter prova, vai ter os 10 dias, igual Ele fala com a igreja de Esmirna, mas vai ter testemunho. Vai ter testemunho e vai ter uma fé inabalável. Você vai passar depois uma coisa parecida, você vai falar: não, o mesmo Deus que me livrou até hoje, Ele já venceu 200 gigantes. O que é 201? Vem pra cima. Você que falou domingo, né? Sai da frente, Satanás. É por aí. E a segunda promessa: não interessa quem você foi, não interessa o que aconteceu, não interessa esse seu pensamentinho de ficar lambendo feridas. Porque Deus nunca fez nada por mim. Em nome de Jesus, receba a palavra de que a partir de hoje você não é mais assolado e não é mais o desolado. Você a partir de hoje está, se você crer, com o nome escrito na mão de Deus, e a proteção dele sobre a sua vida será constante até o último dia. Vamos orar? Terminar? Vamos ficar de pé, igreja? A gente ora. Espera orar, daí você termina para mim? Depois da oração? Por favor. Pai querido, Pai amado, o Senhor é maravilhoso, Jesus. O Senhor é incrível, não tem outro igual. Cada dia mais que eu te conheço, Pai, cada dia mais eu estou ficando encantado com o tanto que o Senhor é de poderoso e maravilhoso, Pai. O tanto que o Senhor se importa conosco. Às vezes, Pai, a gente vem para o culto cansado, às vezes com sono, às vezes com preguiça, e o Senhor está sempre disposto a falar com a gente. O Senhor está sempre animado e feliz, Pai, para nos incentivar, para nos consolar, para fortalecer, para nos abraçar, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor chamou cada um dos que estão aqui para que sejam pessoas plenas, Pai, para que sejam pessoas fantásticas. Não interessa a idade, não interessa a classe social, não interessa a história, não interessa. O Senhor chamou para reinar nessa vida, Pai. E Pai, tem tantas pessoas aqui que por covardia, Pai, preferem ficar sofrendo, Pai, pelo que aconteceu, ou sofrendo pelo que já foi, ou desistem por medo. Eu quero repreender em nome de Jesus esse maldito passado estagnador, esse passado que trava, essas palavras de falta de fé do inferno. Sai do meio dessa igreja. Eu quero ver pessoas que profetizam com fé,
com fervor, com temor, porque elas não, em nome de Jesus, a nossa fé não está baseada nas nossas possibilidades, ela está baseada na palavra de Deus que se cumpre. O Senhor cumpre o que Ele fala, Ele cumpre pelo que Ele escreve, e Ele diz que nós nascemos para reinar, somos mais que vencedores, e se permanecermos fiéis, Ele nos sustenta, e para sempre estaremos guardados nas suas mãos, de onde ninguém pode tocar. Em nome de Jesus, permaneça fiel e receba a coroa da vida. Aleluia.